Nesse vídeo eu vou dar uma introdução aos recursos e o uso do programa Nassau Street. O programa Nassau Street é um programa para gestão de ativos financeiros. Tem uma parte de cotações, tem gráficos, permite manutenção de carteiras de ativos e tem integração com Excel, troca dinâmica de cotações com o Excel. Os recursos do programa Nassau Street é um software multiplataforma, tem a versão para Windows, para iOS e para Android. Ele usa cotações gratuitas do Google Docs e do Yahoo Finance. Essas cotações podem ter um delay de até 15 minutos. Ele permite a administração de carteiras de ativos, que eu chamo de portfólios. Os dados do programa são salvos no dispositivo, quer dizer, ele não põe nada na nuvem, o que te dá uma privacidade. Ele não requer nem login, você não precisa fazer login. Nós vamos ver que esses dados que ficam no dispositivo, eles podem opcionalmente ser encriptados com código e senha. Isso dá uma segurança no caso de o dispositivo ser furtado ou perdido. Os arquivos de dados são todos em texto. Quer dizer, é fácil você importar e exportar para planilhas. Ele permite múltiplas contas. Você pode administrar separadamente as contas de várias pessoas ou mesmo as contas de uma pessoa em várias corretoras diferentes. E ele tem uma parte de integração com Excel, via o protocolo DDE, que permite atualizar dinamicamente planilhas com ações e outros ativos financeiros. E tem ainda uma parte para comparação de gráfico, gráfico comparativo. E você pode comparar ativos entre si ou pode comparar os ativos com fórmulas, como nós vamos ver. Eu vou acionar aqui o programa Nassau. O Market Data do programa, ele vem do Google Docs e é uma planilha que tem 1.500 ativos. Tem ativos da B3, ações, BDRs, ETFs, fundos imobiliários, fundos agrícolas, índices. Tem Danais, estoques ADRs, ETFs, índices e ações Nasdaq e alguns criptos. As séries de gráficos vêm do Yahoo Finance. Aqui do lado direito tem o programa Nassau Street. Aqui em cima tem um menu das páginas do programa. Nós vamos ver nesse vídeo 3 páginas aqui: o Market, Portfólio e Chart, que é o gráfico comparativo. Iniciando pelo Market, em cima tem uma página com detalhes dos ativos. Nós temos o preço, a hora, foi negociado, a variação atual, ofertas de compra e venda, volume financeiro, máximo de 52 semanas, mínimo de 52 semanas, número de negócios. Aqui embaixo tem inclusive algumas informações fundamentalistas: PL, lucro por ação, market cap e número de ações. Aqui o market cap e o número de ações se referem a esse tipo de ações. Uma empresa que tenha 2 tipos, preferencial e ordinária, para ter o market cap da empresa tem que somar
os dois tipos de ação. Aqui embaixo tem o watchlist, que é a lista dos ativos que interessam ao usuário, né? Então essa lista você pode administrar. Clicando nessa bolinha você pode excluir ou pode editar o ativo que está nessa posição. E aqui no alto, se você clicar em cima do código do ativo, abre essa janela para você selecionar o ativo que você quer exibir. Aqui em cima tem uma listinha de favoritos, ou então você pode fazer uma busca uma determinada palavra e ele vai localizar aqui embaixo os ativos que contêm aquela palavra, tanto no código quanto na descrição. Aqui, por exemplo, tem o PL e o lucro por ações. Aqui do lado direito tem o tipo de papel, se é ações ou ETF ou BDR. A bolsa, aqui você tem, aqui por exemplo, no caso desse ativo é Nasdaq, e a moeda de negociação, pode ser dólar ou reais. Ou outras, no caso de bolsas, tem algumas outras bolsas internacionais também. O gráfico do programa é um gráfico que ele não tem recursos de indicadores nem outras ferramentas de análise técnica, mas ele tem algumas coisas que outros gráficos não têm, né? Aqui nós estamos vendo um determinado ativo, nós temos essa linha amarela, que é o benchmark. Aqui tem os ativos principal, que são essas barras brancas. No caso da Petrobras, por exemplo, nós temos esse gráfico. Essa linha verde por baixo é o preço ajustado por rendimentos. Aqui, por exemplo, essa marquinha azul foi um rendimento de 3,8%, e isso empurrou a linha verde para baixo. Nós fizemos um zoom out aqui no gráfico. Nós vamos ver que a linha verde vem bem abaixo das barras, dessas barras brancas. Por quê? Porque o papel deu muito dividendo, e se você comparar o benchmark com o gráfico nominal, parece até que eles estão andando juntos, mas o tanto de dividendo que esse papel deu é essa linha verde aqui, é esse aumento aqui. No caso, se eu selecionar o cursor de preços, eu posso esticar esse retângulo aqui e ver que ela subiu 313% em 3 anos. Isso dá 70% ao ano. No caso é a Petrobras aqui, né? Você tem no gráfico para a conta selecionada, você tem marcas verdes para as compras e vermelhas para as vendas, além das marcas azuis que indicam os proventos. Você pode ter gráfico, fazer um zoom out aqui, gráfico linear ou gráfico log. Aí vai da preferência. E você pode até traçar retinhas aqui no programa. Esses são os recursos do gráfico. Aqui na segunda página nós temos o portfólio. O portfólio permite múltiplas contas. Se eu clicar em contas aqui, eu vou ver as contas que eu tenho registradas. Se eu for numa determinada conta e der 2 cliques, eu vou abrir a lista de posições dessa conta, né? Quer dizer, ela tem um caixa aqui, negativo por sinal, e
E aqui nós temos a lista de posições. Essa lista de posições, ela pode ser ordenada de várias formas. Você pode ordenar por ordem alfabética, por ordem cronológica de entrada na carteira, por ordem de valor atual, por ordem de lucro que a posição deu, por ordem de taxa anual de rendimento, por ordem de rendimentos, dividendos e bonificações. Aqui está indicado por esse número amarelo aqui. Isso aqui, por exemplo, foram R$ 1.748 em 5 eventos, um yield de 10% em cima da carteira. Em 5 anos, bem entendido aqui, né? Depois, além da carteira, eu tenho o controle financeiro da carteira, quer dizer, aqui foi feito um aporte inicial nessa carteira e, posteriormente, aqui nós temos esses itens vermelhos, são compras de papel, itens azuis são vendas. E esses itens escuros são rendimentos. Dividendo, JCP, rendimentos de fundo imobiliário. Então está tudo registrado aqui. Eu posso selecionar, por exemplo, as execuções, ou só os lançamentos, ou os rendimentos. Eu tenho várias possibilidades aqui. Eu posso procurar o rendimento de uma determinada empresa, né? Um outro item aqui são as notas de corretagem. As notas de corretagem, nós temos uma para cada dia e elas estão todas listadas aqui. Você selecionar o item e clicar, selecionar uma nota e clicar edita, abre esse editor aqui, você pode editar as despesas que teve, né, nessas operações, e aqui embaixo, nesses itens, nós temos as operações feitas nesse dia. Se eu clicar salvo, aqui tem total de compras e total de vendas que você pode conferir com a nota de corretagem emitida pela corretora, né? Aqui, se eu salvar, essa nota as alterações vão para o banco de dados. Aqui esse dia, por exemplo, teve várias operações. Para selecionar uma outra conta, eu clico em contas e dou 2 cliques aqui na conta selecionada. Aí eu posso ir para o imposto de renda. Esse texto aqui é o cálculo do imposto de renda desde o início da carteira, desde a primeira nota de corretagem, e mês a mês ele vai calculando e emitindo os DARFs quando necessário. Quer dizer, se você obtiver ganho na negociação de papéis em determinado mês, se esse ganho for um ganho com ações e você tiver vendido mais do que R$20 mil, você está obrigado a pagar um imposto de renda sobre o ganho de capital. Esse imposto de renda são 15% sobre ações, 20% sobre fundos imobiliários. Então, aqui nesse caso, por exemplo, nós temos no mês de janeiro vendas de ações no valor de 45 mil e vendas de FIs, teve vendas de FIs também, e foi apurado, foi descontado um prejuízo anterior. Aqui você tem todo o fluxo do cálculo, né? E no final apurou um
um imposto de renda de 15% nas ações, 20% nos FIs. Alguma parte já foi paga, foi descontada na fonte, na nota de corretagem. E aqui você tem o DARF, que que foi pago no dia 26/2/2021, que é o último dia útil do mês após o mês de cálculo, né? Então o programa lista todos os DARFs que você tem que pagar. Se você for lá no final, você vai ter o DARF que tem que pagar no mês seguinte, caso você tenha feito alguma operação na bolsa durante o mês, né? Outra coisa, outro relatório que o programa emite aqui no meio desse texto são as posições em 31/12. Quer dizer, no dia 31/12 tinha esses 3 papéis. Aqui você tem essas quantidades, o valor da posição, o preço médio, o histórico, né, que é usado para calcular imposto no caso de uma venda. E esses dados são importantes para a declaração anual do imposto de renda. Aqui, nesse item DB, você tem o banco de dados do programa. Quer dizer, aqui, por exemplo, essa linha corresponde a uma execução de compra de um papel, determinada quantidade, determinado preço. Então, todas as notas de corretagem aparecem aqui. E quando você faz alguma alteração no banco de dados, ela se reflete nisso aqui que é transparente para o usuário. Você só vai usar isso aqui se você quiser exportar para planilha, por exemplo. Esse formato é facilmente interpretado pela planilha. Aqui vamos voltar aqui para a parte de carteira. Nessa lista aqui nós temos as posições. Cada posição aqui tem uma série de 12 números, 13 números, que correspondem às estatísticas da posição. Você tem, aqui nós podemos ver nesse gráfico, nós temos a quantidade, o preço médio histórico pago por papel, o valor histórico da posição, a participação da posição na carteira. Aqui nesse verde clarinho, nós temos a cotação atual, o valor atual da posição e a valorização do papel. Aqui embaixo tem o tempo que a posição é possuída, tempo médio, a rentabilidade anual, o lucro ou prejuízo, que é o valor atual menos o valor histórico, e os rendimentos, dividendo, JCP, rendimentos de FI, que foram pagos para esse papel. Por último, nós temos aqui terceiro item do programa, que é o gráfico comparativo. O gráfico comparativo, você escolhe que ativos você vai pôr numa lista. Aqui, por exemplo, está Petrobras, Vale. Você edita essa lista e você clica aqui, desenha. Ele vai fazer o gráfico, ele vai baixar as séries necessárias para fazer aquele gráfico e dia a dia, ele vai desenhar os 3 gráficos. E se eu clicar esse zoom, eu dou um zoom out,
E aqui nós podemos ver os vários ativos. A Petrobras, a Vale é o verde. Esse azul é o SP500 vezes o USD-BRL. O que é isso? Eu quero comparar o SP500 com esses outros dois ativos. Mas o SP500 é cotado em dólar. Então eu uso uma fórmula. Eu uso essa fórmula aqui, SP500 vezes o USD-BRL, que é o valor do dólar em reais. E com isso eu tenho o SP500 em reais, nessa linha azul. E por último eu tenho essa fórmula aqui, que é o 1.15 elevado ao número de anos desde o início da série, né? No caso, isso aqui corresponde a 15% ao ano, elevado ao número de anos, eu vou ter uma curva de juros composto do 15% ao ano. Eu vou desenhar essa curva por cima e zoom out. Aqui nós vemos esta linha amarela, é a linha do 15%. A gente vê que o SP500, que é essa linha azul, ela meio que acompanha o 15% ao ano nos últimos 8 anos. Ela até subiu aqui para cima em 2021, mas nos últimos 2 anos ela caiu novamente e voltou para a linha do 15% ao ano. Ao passo que a Petrobras, aqui por baixo, ela tem um rendimento bem maior, que é mais para próximo de 40% ao ano. Eu posso vir aqui e fazer um gráfico setorial, por exemplo. Vamos supor que eu quero fazer um gráfico sobre o setor elétrico. Então eu boto algumas empresas do setor elétrico. Taesa, Eletrobras. Aqui na direita eu tenho essa caixinha para escolher preços nominais ou preços ajustados. Eu uso sempre preços ajustados, porque se você usar preços nominais, você está desconsiderando os rendimentos, dividendos e JCP, etc. E isso vai distorcer muito uma comparação. Então, se você sempre adiciona os rendimentos. Clicando no desenho, ele vai fazer o download das séries necessárias em END, não é END, é END. Então aqui nós temos o setor elétrico. Aqui eu posso ir gradativamente os últimos 3 anos. Então eu tenho a END, que é essa linha amarela. Tem a linha verde, que é a Taesa. Azul é a Alupar. E Eletrobras é a linha amarela. Aqui nesse gráfico você tem o IBOV, são essas linhas brancas. Tudo que vem por baixo do IBOV rendeu mais do que o IBOV nesse período. Aqui você vê que o gráfico que vem mais por baixo de todos é o gráfico azul da Alupar. Ele foi o que rendeu melhor desses ativos. Por quê? Porque ele vem por baixo. A Eletrobras teve lá seus bons períodos de alta, mas no último ano ela caiu aqui, talvez por conta de boatos sobre reversão da privatização. De qualquer maneira, esse ano ela veio por cima do Bovespa, indicando que ela rendeu menos nesse período, né?
eu posso, por exemplo, vir aqui e alterar ou colocar outra linha 1.41 elevado a... Esse 1.41 elevado a years, quer dizer, a linha de 41% ao ano de rendimentos, esse 1,41, para quem conhece matemática, sabe que ele é o raiz de 2. Ou seja, a cada 2 anos, que seria 1,41 vezes 1,41, nós vamos ter o preço dobrando, né? Se a gente abrir o gráfico, é essa linha aqui. A gente vê que aqui, por exemplo, quem estava na Eletrobras em 2016 conseguiu essa façanha de ir dobrando nos últimos anos, né? Então esse é o gráfico comparativo do programa Nassau. Outro recurso do programa são os links com planilha Excel. Eu vou ativar aqui o Excel. Aqui eu montei uma planilhazinha simples, onde eu registrei. Deixa eu abrir aqui. Aqui tem o código do papel, uma operação, se for compra ou venda, quantidade, preço. Aqui tem uma fórmula que é quantidade vezes o preço, que dá o valor dessa compra. E aqui essa cotação azul aqui, esse é o preço atual do papel. E o Excel vai buscar essa cotação no programa Nassau. Eu uso essa fórmula aqui, que é igual Nassau barra vertical val ponto de exclamação e o código do ativo, que é Petri4 no caso. Então, se eu clicar essa fórmula e der Enter, o programa vai me trazer a cotação atualizada do papel. Com isso eu posso apurar o meu lucro no papel, que é a cotação menos o preço que foi pago. E aqui nessa outra fórmula eu tenho o sinal, se é compra ou venda, né? Depois eu tenho o lucro por ação e por último a quantidade. Então essa célula aqui me dá o lucro ou prejuízo dessa determinada compra que foi feita lá numa data qualquer. Isso aqui é como se fosse uma nota de corretagem registrada aqui, e aqui você tem o resultado em tempo real ou com atualização periódica dessas duas posições, usando o link DDE, que é o protocolo de troca de dados que existe apenas no Windows. Isso aqui é só para Windows, não tem nas versões para celular. E além dessa cotação simples, que é o preço atual do papel, você pode fazer também fórmulas que contêm o tipo. Além do preço, você tem o máximo, o mínimo, abertura, fechamento, volume. Você tem também aqueles números fundamentalistas, o PL, o lucro por ação. E você tem inclusive a especificação do ativo. Como você faz isso? Aqui nós temos essa fórmula. Nassau val
exclamação Petri4.nome. Com isso, quando você dá Enter, ele traz Petróleo Brasileiro S.A. PE. Esses dados são dados que o Google Docs fornece, né? Como a gente já viu. Então nós temos todos esses tipos disponíveis. Você pode montar sua página de cotações inteiramente no Excel, e o único detalhe é que você deve abrir o Nassau antes de abrir o Excel. Quando abrir a planilha, ele vai perguntar se quer reestabelecer os links, e você clica sim para restabelecer os links dinâmicos. Então esse foi o programa Nassau Street. Ele está disponível para download gratuito na iOS App Store, no Android, no Google Play e no Windows Store para Windows. Basta você buscar por Nassau Street nas lojas de aplicativo. E mais informações e downloads, você tem aqui a homepage do programa, e tem também arquivos de suporte no GitHub, github.com/omarreis/Nassau Street. Então esse foi os recursos do programa Nassau Street.